noite, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar a diferença entre o tarô adivinhatório para o tarô divinatório. Eu falei um pouquinho sobre isso numa outra live, no meio de uma live, mas hoje a gente vai aprofundar o Ieni e separar um pouquinho mais cada coisa, ver o que tem que a gente pode entender melhor em cada departamento, vamos dizer assim. E aí depois eu vou trabalhar um pouquinho o tarô para vocês se aproximarem desses conceitos. Então, antes de começar a falar, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de tarô adivinhatório, o que vem para vocês? Com que vocês associam essa palavra adivinhatório? Então eu vou aguardar vocês me trazerem um retorno. O que a palavra adivinhatório suscita em vocês? O que mobiliza em vocês quando eu falo essa palavra? Adivinhatório. Resposta para uma pergunta imediata. Previsões. Ok. Matar a curiosidade. Muito bom. Então tem a questão do imediato, né? Uma resposta imediata, previsões, matar a curiosidade. O que mais que vem para vocês? Pessoal do YouTube, o que vocês associam com a palavra adivinhatório? Previsão do futuro. Muito bom. Previsão, né? Duas pessoas trazendo essa ideia de previsão. Boa noite, Tânia. Então, assim, quem quiser continuando a falar sobre o adivinhatório, colocam aqui para mim. E então, enquanto isso, vocês vão pensando na palavra adivinhatório, que pode ser adivinhado. Muito bom. Descubro características. O que você queria dizer com descubro características? Traz um pouquinho mais dessa ideia aqui pra gente. A Lídia falou algo mais superficial. Muito bem. Então agora eu vou fazer algo mágico. Interessante. Lembra magia, né? E quando eu falo a palavra tarô divinatório, o que vem a palavra, o que associa a palavra divinatório para vocês? O que vocês me dizem? A gente tinha falado de adivinhatório, agora eu estou trazendo o divinatório. São palavras bem parecidas, né? Vamos lá. Posso visualizar situações que não foram reveladas. Não revelado. Interior. Caminho. Que mais? Algo divinatório. O que mais que vocês associam com isso? Já colocaram não revelado, interior, caminho, ligado à divindade. Muito bem. O que mais? A Lídia falou para o adivinhatório algo mais superficial. O que você colocaria então no divinatório? Então, o que a gente já tem do divinatório? Não revelado, interior, caminho, ligado à divindade, ligado ao divino, seu eu divino. Inconsciente. Muito bem. Então, agradeço aí vocês estarem compartilhando. Vamos começar com essas ideias e aí a gente vai associando com as coisas que eu vou trazer para a gente pensando juntos. A Inês falou divino. Muito bem. Então, vamos começar lá com adivinhatório. A primeira palavra que vocês trouxeram foi previsões. Duas pessoas trazendo previsões, previsão do futuro, né? Deixa eu ver aqui, supostamente tem o poder de adivinhar, né? A primeira palavra. Então, prever o futuro. O que é prever o futuro? O que é o futuro, na verdade? Aqui a gente tem uma questão
muito mais adiante, né? O que é o tempo. E isso é importante quando a gente vai ler o tarô, porque normalmente as perguntas que vêm, elas vêm com muita ansiedade, com muita expectativa de resolver alguma coisa que a gente nem sabe ainda, né? Que resultado vai ter. Então a gente realmente fica com essa expectativa, nossa, mas o que vai ser se eu fizer tal coisa? Será que aquilo vai sair a tempo? Será que aquilo vai demorar muito? Então, muitas vezes a pessoa vem com essas perguntas querendo precisar um tempo muito linear, muito fechado. Quanto tempo será que isso vai acontecer? Será que vai? Será que não vai? E essa questão do tempo depende também da forma como você vive o tempo. Então, por exemplo, a gente tem 1 hora para conversar com os amigos, né? Tá na pandemia, faz tempo que a gente não se encontra e a gente teve a oportunidade de se encontrar com os amigos 1 horinha só. Nossa, vocês acham que isso é muito tempo ou pouco tempo? O que vocês acham desse tempo? 1 hora para se encontrar com os amigos. Tem uma pessoa, a Roberta, falando que o futuro é o reflexo do presente. Isso. Essa ideia que eu estava trazendo nessa questão dos amigos. Se você está presente, se você está curtindo estar com os amigos, aquele tempo, passa rapidinho, né? Porque você fala, nossa, acabou. Que nem criança, é pouco tempo, né? É que nem criança que fala, mãe, eu quero ficar mais na minha amiguinha, mãe, eu não queria ir embora. Eu lembro quando era pequena, que eu ia na casa das minhas primas e parece que não foi o suficiente, você fica o dia inteiro, às vezes você fica o fim de semana inteiro, e quando a mãe fala, precisa ir embora agora, não, mas eu fiquei tão pouco, eu não brinquei nada, né? A gente ouviu isso muito. Então, quando a gente entra para uma leitura de tarô, quando a gente recebe alguém que está nesse ambiente, normalmente a gente tem que ter em vista disso. Quando a pessoa faz uma pergunta sobre o tempo, tentando adivinhar isso no futuro, a gente tem que entender junto com a pessoa qual é o contexto emocional no qual essa pergunta está vindo, né? Será que isso ainda vai demorar muito tempo? Por que será? Porque a pessoa não aguenta mais aquilo, porque aquilo tá chato. Hoje mesmo fui atender uma pessoa que está passando por uma série de desafios e de fato ela não aguenta mais e ela quer resolver lá uma questão prática e ela fica, nossa, quanto tempo isso ainda vai levar? Só que, como foi falado aí, o tempo é o reflexo, o futuro é reflexo do presente. Então, a gente não sabe prever assim, vai ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando a gente faz uma leitura, a gente vai ver um potencial, se aquela energia está fluindo mais, se tem algum bloqueio de energia que a gente pode entender, ressignificar, limpar para fluir melhor. Então, enquanto isso, como que a gente lida com essa questão, com essa angústia, com essa tristeza, com essa ansiedade? Porque como a gente também vai modificando a nossa realidade a partir daquilo que a gente vibra, porque tudo é vibração, na medida que a gente lida com o tempo dessa forma mais ampla, a gente consegue lidar melhor com aquela situação, porque às vezes tem um tempo para aquilo resolver, só que a forma subjetivamente de a gente viver, aquilo vai dar toda a diferença, inclusive para o resultado que a gente vai ter. Então isso é importante quando a pessoa vem com uma pergunta, situar o que está vindo junto com aquela pergunta. E aí, se a gente deixa de ficar fixo na previsão, né? Na previsão do tempo, e nem a previsão do tempo não funciona muito, né? Vai chover e abre o maior sol. Quanto mais a gente tentar prever coisas que estão relacionadas com dinâmicas subjetivas e com a forma como as pessoas vão responder ou acolher uma determinada experiência. Então a coisa é muito mais inteira. Uma pessoa falou que em tempo de pandemia é muito tempo, né? Então você vê que é relativa à forma como a pessoa está experienciando essas condições. Então se a gente for olhar lá
na tabelinha do não revelado, daquilo que vocês falaram, uma das palavras foi interior. Então, como a gente viu, o tempo é vivido no interior, no subjetivo. Não que é lógico que se você está com os amigos ter 3 horas e aquela condição é gostosa, é muito melhor do que ter 1 hora, mas às vezes a gente tem que lidar com aquela situação daquela condição limitada. E aí, se a gente aproveitar e estiver inteiro naquele momento, a gente vai poder usufruir muito melhor. Por isso que quando a gente vai para ler o tarô, se a gente fica no campo adivinhatório, a gente fica muito grudado com a ansiedade do outro ou com a nossa própria ansiedade ao ler alguma coisa pra gente. E aí a gente fica preso naquele conflito e nem consegue entender as dicas que aquele símbolo está trazendo pra gente, né? Porque, como eu falei nas outras lives, o símbolo ele tem energia. Então vamos dizer que a gente tem uma carta lá que representa a priori um bloqueio de energia. Na medida que a gente vai olhar para aquilo e ver onde aquilo está reverberando dentro da gente, então aquela condição que está parada fora, onde que ela está pegando na gente? Ela não deixa eu dormir, ela dá um aperto na garganta, ela dá uma dor aqui. Então, na medida que eu vou percebendo como que eu vou ressoando aquilo, eu paro de ficar à mercê do adivinhatório, da previsão, daquilo que está fora, e volto para dentro e começo a me acolher melhor, me deixar mais confortável, me deixar mais inteiro naquela situação. E aí, como uma outra palavra que foi falada no divinatório, que vocês falaram, o caminho. Eu começo a traçar um caminho de dentro para fora que traz uma outra perspectiva de lidar com aquilo que a gente está tendo que lidar, que às vezes é agradável, às vezes não é agradável. Você começa a criar um caminho novo, uma nova possibilidade, porque assim, eu já passei muitas vezes por experiências de desafio e o que eu percebo é que se a gente fica paralisado no medo, na ansiedade, na tensão, aquilo parece que não anda, vai ficando cada vez mais difícil. E quando você olha para as cartas do tarô e você encontra esse bloqueio, aí você pode dar uma resposta junto com o cliente, com você mesmo, uma resposta de entrar nesse caminho energético de resolução, tá? Então tem um bloqueio, então vamos respirar, vamos olhar para ver como que você pode lidar melhor com isso, né? Eu até, antes de continuar falando, eu vou fazer aqui um exercício com a gente. Eu tô aqui com o tarô, chamando a conexão de sabedoria. Eu vou tirar 3 cartas já, pedindo para a própria egrégora do tarô trazer para a gente 3 dicas em relação ao que a gente começou a falar. Qual é a dica de quando a gente se depara com essa questão do tempo? Ai meu Deus, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir resolver no tempo certo? Quando acaba? Quando deixa de acabar? O que o tarô diria para nós nesse momento, tá? Então, antes de tirar, vamos fazer uma conexão e vamos colocar essas perguntas sobre o tempo para pedir uma dica para essa egrégora maior, convocando o nosso eu superior, convocando toda a sabedoria de luz que pode nos amparar nesse momento. Eu vou cortar o tarô em 3 montinhos. Eu vou tirar 3 cartas e a gente vai olhar uma carta por vez e pensar um pouquinho qual seria a visão adivinhatória dessas cartas e a visão divinatória, ok? Então, primeiro eu vou tirar as 3 cartas. Vamos lá. Então, a primeira carta é o 10 de ouros, que é a carta do passado. Então, olha aí. Se a gente olhar no sentido adivinhatório do passado, a gente pode falar, olha, você viu no passado como estava bom? Olha como estava bom. Isso pode, às vezes, prender a gente com aquela coisa, nosso passado foi tão bom, eu queria tanto ficar lá, né? Até essa semana teve uma tiragem parecida, né? Que é aquela coisa de a gente ficar preso naquela condição lá do tempo do passado, porque essa carta realmente é muito boa. Agora, se a gente vai olhar para o divinatório,
o que que a gente pode ver? É um 10, né, que é uma carta de fechamento de ciclo, que realmente é uma carta muito boa, integrativa. Então a gente pode falar o que que eu posso trazer do passado de bom para esse presente para poder usufruir melhor no presente. Olha a diferença, né? O adivinatório simplesmente, né, sozinho, ele te prende em algum lugar, ou no passado, ou na expectativa do que vai acontecer no futuro. O divinatório, ele te conecta com o tempo, só que ele te traz esse aprendizado, essa sabedoria para o presente, como uma das pessoas falaram aí. É a partir desse presente que a gente vai viver o futuro e o passado. Então, olha, é a mesma carta, né, com um olhar diferente, ok? Então, agora, eu vou abrir a carta do presente. E aqui a gente tem o Rei de Copas. O Rei de Copas está relacionado a Orfeu. Orfeu, no mito, ele tinha uma amada e de repente essa amada ela estava andando e pisou acidentalmente numa cobra e o veneno era tão forte que ela morreu imediatamente. E ele era tão apaixonado por ela que ele foi atrás, fez toda uma perambulação para poder resgatar a amada, conseguiu resgatá-la, encontrá-la, na verdade, a permissão de encontrá-la, só que tinha uma seguinte condição. O rei do submundo, né, o senhor do submundo disse, ela vai poder voltar, eu vou abrir uma exceção, desde que você não olhe para trás. Só que ele ficou inseguro no meio do caminho, ele falou, deixa eu dar uma olhadinha, só uma olhadinha para trás, será que ela está vindo mesmo? Será que ele não me enganou? E aí, quando ele dá uma olhadinha para trás, ele olha e ela desaparece, ele perde ela. Então, o que seria uma leitura adivinhatória? Ó, como falar aí, é uma leitura limitante. E o divinatório, vocês mesmos disseram, é ampliado, é uma amplidão. Então, o que seria o limitante? Ó, você viu como eu sou azarada? Que nem essa mulher pisou na cobra, morreu instantaneamente, ele fez tudo para conseguir ela, e só porque ele deu uma olhadinha para trás e ele perdeu ela. Você vê, assim, acontece tudo assim na minha vida mesmo, eu piso na cobra sem perceber, eu perco as coisas, faço o maior esforço que nem ele, olha só, né? Que é um caráter assim que gera impotência, que deixa a gente paralisado. E o que seria nessa carta a leitura divinatória? Seria, olha, tá vendo? Aí a gente tem uma dica do quanto você precisa confiar mais naquilo que você foi buscar e conseguiu lá. E às vezes você fica um pouco inseguro em relação a pegar aquilo que é seu, né? O que você pode fazer para poder trazer o que é seu de volta, para poder trazer essa confiança para você de volta. E aí você pode ajudar a pessoa a olhar para a carta e dizer, olha lá, a taça que representa o sentimento, o amor, está distante do coração, os pés estão distantes da água. Como você pode aproximar você do seu coração, aproximar você desse fluxo da vida de novo, para retomar a confiança? E aí você vai trabalhar junto com a pessoa, construir junto com a pessoa essa possibilidade de transformar, né? A Lídia falou profundo, uma coisa profunda ligada ao nosso interior. Então, aí você vai no nível mais profundo, você vai buscar com a pessoa essa resposta. Ou seja, você não vai dar a tal da pílula mágica. A gente estava falando agora há pouquinho, eu e a Priscila aqui. Às vezes a gente espera uma pílula mágica, né? Algo que, pum, desapareceu tudo. E a grande transformação, ela vai de quando a gente encontra com essa possibilidade de transformar isso dentro da gente. Então eu vou olhar de forma diferente e dessa forma eu vou pegar aquilo para mim. Olá, Jaqueline, olá, Noemi. Eu tô falando um pouco sobre a diferença do adivinhatório para o divinatório. Tirei 2 cartinhas aqui, a gente está exercitando um pouquinho esse olhar diferente para as coisas. Então, a terceira carta, que é a carta do futuro,
é o 8 de copas. Olha que interessante, a gente teve uma carta de copas, que foi o rei de copas, o Orfeu, que perdeu a amada. E aqui a gente tem o 8 de copas. Aqui a gente tem o mito de Eros e Psique. No mito de Eros e Psique, ela também perde o amado. O amado, na verdade, eles tinham um acordo lá no começo do mito. E quando ela rompe o acordo, ele sai, ele se sente traído, ele sai do campo. E ela começa a realizar tarefas para buscar o amor de volta. E aí ela vai procurar a mãe de Eros para poder conseguir resgatar esse amor. E Afrodite, mãe de Eros, começa a dar uma série de tarefas para ela não conseguir realizar as tarefas. Ou seja, porque a mãe dele não queria que tivesse ninguém mais bela do que ela. Igual aos mitos que a gente conhece de Branca de Neve e tudo mais. Só que quando ela foi realizar essa tarefa, que ela vai para o reino dos mortos, olha aqui que tem um tema em comum, aqui ele foi buscar a amada no reino dos mortos, aqui ela vai buscar a caixinha da beleza que a Afrodite pediu para buscar para Afrodite, que ela queria ser a mais bela, e ela desce também as escadas, vai para o reino dos mortos. Quando ela encontra a caixinha da beleza e ela diz: mas por que eu vou dar essa caixinha para Afrodite? Eu acho que eu vou pegar a caixinha para mim. Afinal de contas, eu mereço, né? Eu vou pegar essa caixinha para mim. E quando ela pega a caixinha para ela, que é quando ela dá o salto, quando ela consegue se reconectar novamente com Eros e ter a aprovação da mãe de Eros, que é a energia do amor. Então, olha que interessante. Como que a gente olharia para isso adivinatoriamente, né? No nível adivinhatório. Olha, de novo, olha o que aconteceu. Eu estava com o meu relacionamento, só porque eu falei determinada coisa, ele não me quis mais. Olha, as coisas parecem que não dão certo para mim. Olha como é difícil mesmo. Então fica aquela coisa que fica presa ao sofrimento, às condições que estão sendo vividas. E como que você pode transformar isso no divinatório, né? Você vê que de fato houve um rompimento, que de fato ela precisa fazer uma tarefa para resgatar o amor, que é pegar para ela a caixinha da beleza. Então, olha aí, de novo, volta para aquela coisa do interior que a gente estava falando. Então, quando, por exemplo, aqui a gente teve um tema muito relacionado à parte afetiva, poderia ser qualquer outra coisa. Aqui caiu isso, né? Então, você vê que a gente está falando de algo que se afasta de nós externamente, né? Parece que a gente não tem um controle, não tem, mas a forma como a gente pode buscar aquele amor dentro da gente. Caixinha da beleza, esse amor próprio, essa autoestima. Porque se a gente fica no adivinhatório, a gente fica buscando a aprovação de fora da gente. Por que o outro não gosta de mim? Será que vê pra mim aí se aquela pessoa gosta de mim ou não gosta de mim. O que ela acha de mim ou não acha de mim. Não que a gente não possa trazer dicas de como você aparece para aquela pessoa, como que chega você para aquela pessoa. Isso é uma dica, olha, ela te percebe de tal forma, de tal forma. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente entra, como a gente falou aqui, no campo de ansiedade, a gente fica tentando descobrir essa coisa mais superficial. Alguém usou, a página do YouTube caiu, voltou. Alguém usou essa palavra superficial aqui no adivinhatório, a gente fica muito na superfície e aí a pessoa não consegue integrar aquilo que ela precisa transformar, como foi falado, autoestima, prestar atenção em si mesmo. Por que isso está se repetindo? Por que as pessoas se afastam sempre de mim? Por que eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter? Não é? Então, se a gente fica buscando essa resposta fora, a gente se desempodera. Então, olha a diferença de você dar o poder para o outro e para aquilo que está fora, né, de você, que você não tem controle, seja o tempo, seja o fulano se gosta ou não de você, seja aquela entrevista, nossa, eu fui na entrevista, você pode ver os potenciais e você pode ver o que você pode aprimorar para poder
expressar melhor quem você é. Isso a gente pode ver no tarô, a gente vai vendo esses recursos. Agora, se você ficar preso, meu Deus, será que eu consegui, não consegui? Você deixa de olhar para as dicas. Opa, deu uma travadinha. Você deixa de olhar para as dicas daquilo que realmente pode fazer você expressar melhor o seu potencial, seja na próxima entrevista, seja até com o vizinho, porque se você se gosta mais de você e você tá alegre, espontâneo, você pode naturalmente estar falando com o vizinho, agora nesse momento eu tô sem trabalho, mas o que você faz, tal coisa. E às vezes o vizinho vai te indicar alguém que ele conhece. Eu lembro de um trecho que eu li de um livro, que é um livro bem bacana sobre prosperidade, e aí a pessoa contou sobre um casal que estava muito tempo sem trabalho, que estava lá na plateia, e eles perguntaram, né, perguntaram lá pro palestrante, o que a gente pode fazer? A gente está muito tempo sem nenhum trabalho, você tem alguma dica pra gente? E aí o palestrante disse assim, olha, façam o seguinte, vocês vão acordar bem cedinho, e aí vocês moram em casa, em apartamento, eles moravam em casa, então vocês vão fazer o seguinte, cada um vai ficar de um lado da calçada e vocês vão varrer a calçada, um vai para um lado, outro vai para o outro, vocês vão varrer a calçada, trazendo essa alegria de estar deixando tudo limpo, tudo bonito, de contribuir com aquele lugar. Eles não entenderam muito bem assim o que aquilo representava, mas eles falaram, o que a gente tem a perder? Vamos lá, vamos caprichar, vamos fazer aquilo com amor, com alegria. E aí eles começaram a fazer isso, varre a corda, e varre para cá e para lá, e deixando tudo bonitinho. E um belo dia foi isso que aconteceu. Uma vizinha falou, fulana, eu estou reparando que todo dia vocês acordam cedo e estão varrendo as calçadas, o que está acontecendo? Aí a mulher falou, olha, caiu o YouTube. O que acontece é o seguinte, a gente está sem trabalho há muito tempo, não sei o quê, e aí a vizinha perguntou, mas o que vocês fazem? E foi assim que eles conseguiram as indicações para o trabalho. Então, olha que interessante, quando a gente muda a energia interna, a gente transforma o externo. Por isso que olhar com essa visão divinatória, onde você restitui o poder daquela pessoa, ou o seu poder, se você está lendo para você mesmo, você se apropria do seu poder novamente, você sai da condição de impotência, meu Deus, tem alguma coisa, né, que está fora do meu alcance, eu não posso fazer nada, meu Deus, que loucura, e agora, né? E aí a gente paralisa, e aí realmente as coisas param de circular, porque tudo é fluxo de energia. Então, continuando aqui, uma das palavras que vocês usaram para o adivinhatório é matar a curiosidade. Isso a gente faz muito, a gente é muito curioso, né? E às vezes essa coisa de, que será, né? Que também fica só no superficial, acaba não respondendo a uma pergunta que está mais profundamente lá dentro da gente, aquela curiosidade de fato que é lá do ser, da essência, que é essa resposta que a gente está precisando. Porque se a gente vai naquela resposta assim, simplesmente da curiosidade, do imediato, do superficial, a gente pode até sentir um certo alívio naquele momento, né? A pessoa sentir um certo alívio, mas o ser lá que está lá dentro, verdadeiro, não chegou, não nutriu, né? não preencheu de sentido. E quando, às vezes, demora um pouquinho mais, se você entra no adivinhatório, você pode até ter coisas que você saca tudo e a pessoa fica toda alegrinha, só que o divinatório, ele demanda mais profundidade, ele demanda mais conexão, você vai convidando a pessoa a participar daquela mudança que aparece naqueles símbolos, naqueles arquétipos. Então pode ser aqui, vamos dizer que às vezes a pessoa vem com uma lista de supermercado, 30 itens para perguntar. Pode ser que não vai dar para você abordar os 30 itens com profundidade. Se a pessoa assim o quiser, e sim, você vai falar sobre 10 coisas, que já é bastante, né?
3 coisas às vezes, mas realmente com profundidade, e aí a pessoa vai sentir aquela mudança. E às vezes, quando realmente você faz uma coisa no capricho, que seja uma pergunta que você vai aprofundar com a pessoa muda assim de um jeito. Outro dia atendi uma pessoa, fiz toda a conexão, como eu falei para vocês nas outras lives, é muito importante essa conexão, né? Esse campo que a gente vai criar inicial. Até por sinal, na próxima live a gente vai falar da criação desse campo, vai ser uma live específica sobre isso. E aí, quando a gente cria esse campo, quando a gente realmente abre a alma para esse maior, né? Como vocês falaram, ligado ao divino, no divinatório, quando você se liga com essa escuta do divino, você faz uma transformação que é tão profunda. Outro dia, então, atendi uma pessoa que estava há anos com um sentimento de raiva, de mal-estar lá, uma questão de parente, e ela entrou tão profundamente naquela consulta que ela falou assim: nossa, você não acredita que assim, como eu saí transformada, foi a primeira vez que eu me vi rindo depois de tanto tempo. Por quê? Porque ela se permitiu entrar nesse contato divinatório. Olha a diferença do que a gente fazer tudo às pressas para querer cumprir um protocolo, né? E até estava comentando outro dia com uma cliente minha que começou a fazer estudos aí, fez um curso de numerologia e tudo mais, e ela estava falando com algumas dúvidas que as pessoas estavam: ai, como que vai ser? Será que a gente vai ter cliente? Não vai ter cliente? E eu percebo as pessoas que estão começando e que ainda estão nesse campo de ansiedade, que às vezes elas acham que precisam cumprir um protocolo, responder tudo que os outros vão trazer daquele jeito, e aí se perde, porque a própria pessoa está perdida. Então, alguém tem que ficar no eixo. Então, a gente vai chamando o nosso eixo e a gente vai convidando a pessoa nesse campo divinatório a ir para o eixo dela também. Porque, na verdade, as grandes respostas de sentido estão dentro da pessoa. E o símbolo, o tarô, ele vai ajudar a trazer mais profundamente esse contato com o divino. Então, vamos tirar mais 3 cartinhas. Deixa eu ver como está meu tempo aqui. Dá? Para falar um pouquinho de como conectar com esse divino. Depois eu vou deixar a tabelinha com as palavras que eu fui colocando, mas vamos continuar assim, porque aí a gente vai vendo na dinâmica. Ok? Então, lá, como se conectar com esse divino? Então, aqui a gente traz na carta do passado o 4 de copas. Olha aqui a ansiedade, a inquietação. Aqui a gente tem psique, que foi recebida pelas irmãs, e as irmãs falaram: nossa, mas será que o seu marido não é aquele monstro lá que o papai consultou no começo da história? Então, olha o que a gente traz, as inquietações. Então, a pessoa vem com as inquietações. Só que se a gente olhar no adivinhatório, qualquer coisa que gere inquietação na nossa vida, a gente vai ver simplesmente como uma coisa negativa. Lembrando que as cartas, elas têm sentidos paradoxais. Ela pode apresentar um sentido de limitação ou pode apresentar um sentido de evolução. E o que tem de evolução divinatoriamente nessa carta? Quando as irmãs chegam, a psique, ela estava até então tendo um relacionamento com Eros não muito claro, eles não se olhavam às claras. É aquele acordo que a gente faz: olha, eu não vejo isso, você não vê aquilo, tudo bem, né? E quando elas vieram, apesar de elas fazerem um tumulto nos sentimentos da psique, foi a partir daí que ela começou a sentir a necessidade de olhar mais de perto para quem era aquele cara que salvou ela e levou ela para o palácio dele e pediu para não olhar para o rosto dele. Quem era ele? Então, olha aí que uma inquietação que aparentemente era uma coisa só
negativa pode se transformar numa potencialidade para você e seguir adiante, como vocês falaram, seguir o caminho, né? Continuar evoluindo nessa direção. E aqui na carta do presente a gente vai ver os fantasmas do passado que voltam. Olha lá, uma carta, duas cartas de inquietação. Meu Deus, de novo está acontecendo isso na minha vida. Então, se a gente fica lá no divinatório, nossa, o que eu tenho que fazer? Porque toda hora está acontecendo isso. E aí a pessoa continua na ansiedade. Será que o fulano vai ser diferente? Será que esse fulano vai gostar de mim? No divinatório a gente vai falar, então por que será que isso está se repetindo? E aí a gente vai buscar cartas que deem dica do que a pessoa precisa trabalhar, do que ela precisa entender dessa dinâmica dela, como que ela pode transformar essa dinâmica. E eu tirei uma carta pedindo uma dica aqui para usar como um símbolo, e aí a gente viu a carta do mundo. O que o mundo representa? Fechar um ciclo. Como eu posso fechar esse ciclo em relação a essas repetições que eu venho fazendo? Então essa carta já vai dar uma dica, olha, é uma carta de fechamento, faz um balanço, o que você teve na sua vida afetiva até agora que foi bom, o que você sente que você está repetindo. Então você pode dar dica para a pessoa escrever sobre aquilo que aconteceu até agora, como um balanço mesmo que a gente faz de fim de ano. E aqui a gente tem a carta do futuro, que é a carta da escolha. Então olha aqui que a gente tem aqui. Um herói que precisa escolher entre 3 donzelas, só que ele só pode escolher uma delas. Meu Deus, eu só posso escolher uma e as outras 2 vão ficar bravas. Então, uma tensão, meu Deus, vou ter que escolher, não vou ter que escolher. E se a gente for para o divinatório, a gente pode resgatar a nossa capacidade de escolha, a nossa liberdade de escolher a cada momento. O que significa escolher para a pessoa? Então, você não simplesmente vai falar para a pessoa, não, vai ter que escolher esse ou aquele, mas você vai buscar com a pessoa no divinatório, tá, você quer, o que você está esperando de uma relação? Ah, eu estou esperando uma maior cumplicidade, eu estou esperando uma pessoa que seja mais atenciosa. Então, o que você está trabalhando em você para você se sentir merecedora disso? Como você está sendo atenciosa com você mesma? E aí você vai trabalhando nos símbolos para a pessoa e percebendo que o que ela espera de fora, ela também tem que trabalhar dentro dela para poder ter a vibração necessária para isso, ok? Então, continuando a falar das palavras aqui, eu vou falar um pouquinho das palavras que eu trouxe aqui para o adivinhatório. Vocês já falaram da palavra superficial. E o que seria o contrário? O mais profundo. Então, a primeira linha, vocês vão ver que vocês já trouxeram essa ideia do superficial e do profundo, né? A gente mergulha no entendimento. A outra palavra que eu trouxe para o adivinhatório é a visão literal. A gente vai pegar aquela carta e vai ler lá da forma literal. O que seria a outra visão divinatória? O simbólico. Como eu falei para vocês, o símbolo ele é rico de significados. Então você vai explorar como aquele símbolo chega na pessoa. O que isso está te causando? Quando você olha para essa carta, o que vem em você? O que isso mobiliza em você? Então aí você vai trazer esse simbólico, você vai, como a gente falou agora há pouco, aprofundar, ok? No adivinhatório, a gente tem a sensação de incompletude, parece que nunca é o suficiente. A gente quer perguntar, né? No divinatório, a gente, ao contrário, tem a sensação de interesse. Mesmo a gente trabalhando menos coisas, a gente vai preenchendo esse espaço interno e a gente vai sentindo que algo realmente está respondendo. E a gente vai sentindo mais inteiro, mais pleno. Não só a pessoa que está recebendo a consulta, como a gente mesmo como terapeuta.
À medida que a gente atua como terapeuta, a gente vai também se preenchendo, porque é uma troca energética, né? E mesmo quando a gente faz pra gente, a gente vai vendo que a nossa energia vai mudando. A conexão com a alma, que a gente resgata no divino e que a gente não consegue muito alcançar no divinatório. E quando eu falo isso, essa questão divinatória e adivinhatório, não quer dizer que a gente não tenha feeling, intuição para perceber coisas. Isso inclui na sessão. Vai ter coisas até que você vai perceber, mas a questão é a forma como você vai abordar isso. Porque na medida que a gente vai trabalhando o tarô assim, a gente vai desenvolvendo a nossa intuição, a gente vai percebendo coisas e vai depurando a nossa percepção. Então, de tanto trabalhar com o tarô, tem coisas que eu vejo claramente. Só que a forma como você vai colocar, abordar, trabalhar, que vai ser divinatória, entende? Então, aqui, longe de fazer uma apologia negativa só, a pessoa tem uma percepção adivinhatória, então isso é ruim em si. Ela é ruim sim se ficar só no contexto adivinhatório, porque aí você deixa de conversar com essa alma e entender e transformar e fica só na coisa mágica, como vocês falaram, né? Essa coisa do mágico, da previsão, do imediato. Muito bom. Outra coisa é, quando você está no adivinatório só, você fica se guiando pelo que o outro fala. Então, você fica esperando essa resposta do outro. Então, como terapeuta, você fica passando uma ideia de que você vai responder ao outro em todos os níveis. E no adivinhatório, como a gente já falou, você vai construindo com o outro a possibilidade, sim, de receber as dicas, porque você vai passar dicas, né? Afinal de contas, você estudou, você desenvolveu a sua intuição, só que o outro ele vai perceber que ele também vai crescendo junto. E é interessante que vai vindo nas consultas com uma certa regularidade para se trabalhar, porque o tarô ele pode entrar em diversos níveis, pode entrar no contexto terapêutico, você pode trabalhar o tarô como um processo de terapia, né, de aprofundar os temas. E as próprias pessoas vão aprendendo a ler as cartas, porque elas vão se comunicando com as cartas. E olha que bacana, né? Então todo mundo vai crescendo junto. Que mais aqui imediato vocês falaram? O adivinatório tem uma condição exclusivamente racional e linear. Então é A mais B que vai dar C. E no divinatório a coisa é muito mais fluida. Você, como a gente falou, o passado ele não está separado do futuro, porque a forma como você lida com o passado vai transformar o futuro. Então, não é uma coisa linear, você usa assim a sua intuição, você usa essa percepção mais ampla, você percebe como a pessoa reage ao símbolo e isso vai dando a diferença na leitura. O que mais tem diferente aqui que vocês não falaram ainda? Procurando apenas causas e efeitos, quando você está trabalhando nesse nível adivinhatório. No divinatório, você se abre para as sincronicidades, você permite que aquele momento seja um momento realmente onde você é apoiado por orientações, por dicas. Às vezes a gente está lendo um tarô e de repente a gente está falando de um tema, de uma leveza, de uma transformação e passa uma borboleta na frente. Ou às vezes é engraçado, você está falando uma coisa e aquela hora a pessoa fala, nossa, isso fez sentido para mim, aí o passarinho pousa lá próximo da janela e começa né, dizendo, isso é isso, é isso, é isso. Então a gente fala, né? E o Jung falava muito disso, assim, que quando ele estava num contexto terapêutico, com esse caráter mais amplo, as coisas aconteciam na consulta, assim, aquele momento, né? Às vezes a pessoa saía da consulta e você tinha acabado de falar de uma coisa e ela via aquela coisa, né? Uma vez a gente tinha um grupo de estudo, ficaram alguns anos, né? A gente ficou nesse grupo que chamava Solares, e aí a gente brincou, falou assim, nossa, a gente podia um dia passear todo mundo junto, viajar para tal lugar, não sei o quê. E aí um casal que estava nesse grupo foi lá para o interior e quando eles estavam na estrada tinham 3 ônibus escritos Solares, um rosa, um violeta e não lembro outra cor, né?
E aí eles tiraram foto e falaram, olha aí, e a gente falando que queria viajar, todo mundo junto. Olha como a gente criou um campo sincrônico. Então, uma coisa que a gente aprende muito no tarô é assim, como possibilitar essas sincronicidades. Então, você tá lá com uma pessoa que não tá conseguindo o trabalho, e aí você começa a ver as dicas, o que você precisa fazer para ativar essas sincronicidades positivas na sua vida, para você se encontrar com pessoas adequadas, ir no lugar que você precisava ir, falar com a tal da vizinha quando você estava varrendo a rua, né? Então, você vai criando o que a gente chama o campo ordenado, você vai possibilitando, eu vou encontrar um novo parceiro, só que eu vou estar trabalhando aqui dentro, vou mudar minha frequência e aí eu mudo fora. Eu tive uma cliente minha há muito tempo atrás, uma menina linda, né? Aquele modelo loira, olhos azuis, uma voz linda, tudo lindo. E a menina não conseguia namorar de jeito nenhum. Não conseguia. Aí quando a gente foi aprofundar, olhar, a gente viu essa ansiedade dela, né? E a gente viu que no fundo ela estava botando para correr todo mundo. E a gente começou a trabalhar nisso, né? O quanto ela foi percebendo essa postura que ela tinha, como que ela podia transformar, a gente foi pegando as dicas, até que ela começou a fazer esse exercício e ela veio contar que ela falou assim, nossa, não sei o que está acontecendo agora, tipo, tá chovendo na minha horta. Ela não tingiu o cabelo de outra cor, ela não pôs leite de contato, foi a forma como ela lidou com a situação. Então, é muito comum quando a gente vai trabalhar com as pessoas ou com as nossas questões que estão repetitivas, a gente encontrar assim, mas será que isso realmente vai acontecer na minha vida? Eu acho que talvez, pergunta aí se realmente eu vim para ter alguém, pergunta aí, porque olha, às vezes eu fico duvidando se realmente isso está na minha vida. Então essa pergunta é muito comum de acontecer. E aí quando você vai olhando lá para o tarô, você vê as crenças limitantes. O tarô às vezes diz de coisas lá da família que você traz. Eu ouvi minha mãe dizer que quando eu era pequena, outro dia estava atendendo uma pessoa, veio um arquétipo, né, de uma energia feminina que nunca tinha vindo para mim, porque a gente trabalha intuição e a gente ouve. Eu falei, olha, tá vindo isso nesse momento, né? Era uma rainha lá, X, e aí eu falei para ela, que tal agora então você para um pouquinho e diz assim, eu me permito ser a rainha X lá, né? E ela foi falando isso, foi falando, eu falei, como você se sente? Ela falou, nossa, eu me sinto tão bem, porque quando eu era criança, minha mãe dizia, eu queria alguma coisa, comprar um docinho, alguma coisa de criança, minha mãe dizia, quem que você pensa que é a tal da rainha X? Então, olha lá, quando você abre para um contexto de encontro, a sua intuição vem. Então, assim, é adivinhatório? Não deixa de ser. Só que é um adivinhatório que entra no contexto divino, que ele se transforma, ele não fica simplesmente como algo solto. Você traz aquilo para aquele encontro e aquilo nutriu aquela criança lá de trás que não podia, né, se permitir alguma coisa maior do que aquilo. A gente tem um propósito, realmente a coisa se transforma. Por isso que eu digo, trabalhar com esses símbolos, né, com esses arquétipos, é um encontro de alma, é aquele momento onde você vai criando esse propósito de transformação. E aí as coisas realmente vão acontecendo, é muito bacana. Que mais aqui? Vamos ver o que eu não falei ainda. Então, eu coloquei no adivinhatório o plano físico e no divinatório a ligação do físico com o metafísico. Que é isso que eu estava falando agora, você abre, né, a comunicação com energias mais elevadas que mostram, às vezes, um ponto lá da alma da pessoa que ela precisava lembrar, ela precisou se lembrar lá da fala da mãe e ela foi ressignificar. Então, por exemplo, você está lá com uma carta que você tirou lá o As de Ouro, você percebeu que ele tem um potencial de abertura de caminhos concretos. Então, o que você pode fazer? Você pode falar para a pessoa, então vamos lá. Então, afirma aí, eu estou aberta para potenciais mais luminosos, eu estou aberta para a minha realização profissional.
E aí você torna o símbolo vivo, porque ele tem energia e você interage com as cartas. Olha que bacana. Não é uma coisa que tá lá parado, um papelzinho, uma coisa... Ah, o As de Ouros representa abrir os caminhos materiais. Pronto, né? Né? Porque não adianta, quando a gente está numa leitura, trazer só uma coisa racional. Você tem que fazer a pessoa sentir. E o que você pode fazer é para mudar aquele sentimento quando é negativo ou para se apropriar daquele sentimento quando é positivo. Porque aí a coisa funciona de fato. No adivinhatório, a gente projeta as coisas fora da gente. Ai, aquela pessoa, de novo alguém falando para mim que eu não devia tal coisa, de novo aquela fulana falando para mim. Por que aquelas pessoas sempre estão falando a mesma coisa para você que você não sabe fazer nada, por exemplo? Porque lá no fundo você está reverberando, você também no fundo acredita que você não sabe fazer nada. Então aí começa a aparecer fulano, ciclano, beltrano, né? Então quando você percebe, opa, eu estou projetando, as pessoas são um espelho daquilo que eu estou trazendo para mim mesmo, onde eu estou me colocando, opa, aí você para de projetar e você vê o que está fora de você, né? Apareceu lá uma carta, uma imagem, opa, apareceu fora o Rei de Ouros, essa prosperidade, ela tá fora, mas ela pode estar dentro também, como que eu me aproprio disso dentro de mim, ok? E outra coisa no adivinatório, você ficar preso às previsões. Isso é uma coisa terrível, eu já atendi várias pessoas que, nossa, porque eu fui em tal pessoa e disse que meu namorado vai morrer, não sei o quê, porque alguém muito próximo vai morrer. Imagina, né? Mesmo que a pessoa perceba isso, no meu modo de ver, você não vai colocar uma coisa bombástica desse jeito. Olha, o tarot está dizendo aqui que alguém vai morrer na sua família, tal, dessa forma, porque isso é uma coisa tão traumatizante que isso fica reverberando, e às vezes o que o tarot disse olha, tem alguém da sua pessoa que vai passar por uma transformação muito grande, como que você lida com as transformações? E se você trabalhar dessa forma, pode até ser que que você percebeu que alguém vai fazer o desencarne, mas você vai trabalhar com a pessoa, a capacidade dela de lidar com as transformações, entende a diferença, né? Então aí a gente dá um salto aí de consciência muito maior. Então, muito bem, gente. Animei, passei de 1 hora. Então, na próxima live a gente vai falar sobre a questão do rapport, né? Dessa comunicação, como estabelecer essa comunicação mais próxima, como criar esse ambiente favorável. E aí a gente vai trazer mais dicas e a gente vai ter um convidado especial, que é o Levi, que é um hipnoterapeuta, e que vai trazer toda essa visão no contexto da hipnoterapia, e a gente vai relacionar isso com o contexto do tarô. Então vai ter dicas novas aí pra gente. Lembrando que quem não tiver ainda inscrito no YouTube, que a gente também está colocando todos os vídeos no YouTube, no Instagram a gente tem o tarô diário, que eu coloco assim que eu puder de manhã, às vezes eu tenho uma cliente logo cedinho, atrasa um pouquinho. Tem o tarô que eu faço uma leitura para a semana, que é uma leitura um pouquinho mais profunda, e as lives que a gente está fazendo. E no canal do YouTube a gente também tem outras coisas que a gente posta lá, meditações, temas para a gente refletir, tem bastante coisa legal. Quem quiser se inscrever vai estar recebendo as notificações, ativando lá o sininho. Então, boa noite para vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa aí com essa lua cheia linda, e até o próximo encontro. Beijo para vocês. Até mais.